Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma sessão aqui temática da Academia Sergipana de Contadores de Histórias. Fico muito feliz em poder receber todos aqui para ouvir essa palestra hoje da nossa querida acadêmica Ana Souza, que vai falar um pouquinho sobre esse storytelling. Como é que pronuncia storytelling? Storytelling. Storytelling, né? É uma coisa nova para mim, é novo, né? Eu acho que para muitos de vocês aqui também é novo. Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse braço aí da contação de história também, das histórias, que a Ana vai trazer para a gente, tá bom? Então, no final, a gente abre aí para as perguntas, para quem quiser fazer alguma colocação. Durante a palestra, a Ana disse que vai ter alguma interação também. Então, quando ela perguntar alguma coisa, a gente interage, tá bom? Então, vamos lá, Ana. Boa noite e a palavra é toda sua. Boa noite, gente. Um prazer estar aqui com vocês. Esse material, o storytelling é algo muito novo, muito recente, algo que está bombando aí, que a gente nunca ouviu falar, só que não. Na verdade, storytelling é exatamente isso que a gente sempre faz e que a gente tem feito com qualidade, que a gente tem aprendido e que outras pessoas têm observado e têm disseminado para outras áreas, que é a contação de história. E durante esses momentos que a gente vai estar juntos, vocês vão ver que é exatamente isso que a gente tem feito. Né? Vai ter um momento que eu vou mostrar para vocês a origem da palavra, que eu vou mostrar para vocês como se comporta o storytelling, de onde surgiu, e aí a gente vai ver como realmente não é nada novo. É algo que simplesmente já vem acontecendo desde os primórdios, né? Lá desde as pinturas rupestres, que a gente vê as pessoas contando histórias, a necessidade do homem contar histórias, e não é diferente, né, com o storytelling. É também a contação de histórias. E a gente vai ver o porquê que ele está sendo inserido e porquê que as histórias elas estão tomando espaço em outros ambientes, além daqueles que a gente já conhece, que é a sala de aula, que são os teatros, que são as músicas e tudo aquilo que a gente já até discutiu. Vai passar um pouco sobre o que a gente já aprendeu também com a professora Niliane, falando sobre a questão da história ser curativa, ser terapêutica. Então, a gente vai entender tudo isso agora nesse momento. E aí, eu vou pedir para que Cláudia me libere compartilhar a tela com vocês. Para começar, e eu quero começar contando uma história. Cláudia, você autoriza? Isso aí agora, beleza. Pronto. E aí a gente vai começar aqui. E eu vou começar contando a minha história, né? Qual é a sua história? Aí diz. E a minha história ela começa há algum tempo atrás. A minha história vai começar lá em Pernambuco, há 46 anos. E essa história é uma história que ela é cheia essa história é cheia de coisas gostosas. Até parece, gente, essa história parece que é um conto de fadas, mas é verdade. Essa história é verdade, aconteceu de verdade. E ela inicia lá, né, como eu falei para vocês, em Pernambuco. E eu sempre fui muito incentivada a ler e gostar de músicas, de teatro, das artes como um todo. Eu tive uma tia que sempre me levava a museus e lugares culturais. Mas aí eu saí da cidade que eu morava e vim morar aqui em Sergipe, na cidade de Estância. E lá eu não conhecia ninguém quando eu cheguei. Então eu não tinha parentes e eu mergulhei no mundo dos livros e da imaginação para que eu não ficasse sozinha.
E com o tempo, eu fui fazendo amizades, mas nunca deixei o meu mundo da brincadeira e do faz de conta. E eu brincava de casinha, brincava de comidinha, brincava com brincadeiras de meninos também, que a gente hoje é mais democrático, mas assim, na época em que eu era criança, eram brincadeiras de meninas e brincadeiras de meninos. Mas eu brinquei muito de pipa, de carrinho, joguei futebol na rua. E com o tempo eu fui fazendo amizades, mas nunca deixei esse meu mundo da brincadeira e do faz de conta, né? E brincava, como eu falei para vocês, de várias coisas, mas o que eu menos gostava, ou melhor, o que eu não brincava, era de ser professora. Porque a única certeza que eu tinha na minha vida era que eu nunca ia ser professora. Mas ainda, já na adolescência, eu dei aula a duas crianças, né? E que essa mãe precisava trabalhar, uma mãe precisava trabalhar, e deixava as crianças lá em casa. E aí eu fazia banca com elas. E fui mergulhando nesse mundo, né, da fantasia junto com elas. Eu acho que eu brincava mais com elas do que eu dava banca para elas. E o tempo passou, as meninas cresceram, eu também. Mas tudo isso, a única certeza que eu carregava comigo era que nunca ia ser professora. E eu sempre busquei minha identidade, e nessa busca pela minha identidade, eu trabalhei como secretária. Gente, eu fui mecânica, funcionária do IBGE, fiz bijuterias para vender, tentei vender, mas essa daí eu não fui bem sucedida não, sabe? E aí eu fui estudar e na minha formação eu queria ser arqueóloga e acabei voltando para Pernambuco para estudar lá em Pernambuco. E os meus pais aproveitaram essa oportunidade para me distanciar de um namoro que eles não queriam. Mas, como toda boa história, tem um príncipe encantado e eu fugi de casa. É verdade, eu fugi de casa. E aí, quando eu fugi de casa, um tempo depois eu voltei para a estância casada e agora desempregada. E aí, aquela mãe das duas crianças estava abrindo uma escola e me chamou para ser auxiliar nessa escola. E aí eu fui ser auxiliar na escola, mas em 3 meses eu já tinha assumido sala de aula e dava aula no maternal, pela manhã e pela tarde. E aí eu comecei a fazer o quê com as crianças dentro da sala? Brincar. Eu fui brincar, eu fui correr, eu fui pular, cantar, me vestir de fantasia com as crianças. E aí eu percebi que as pessoas, as outras professoras, diziam que aquilo não era dar aula, né? Não era ensinar. E como eu já estava ali mesmo, eu resolvi fazer pedagogia. E aí, na pedagogia, eu descobri que o que eu fazia existia, tinha nome e não era apenas faz de conta. Era realmente ensinar. Na verdade, eu conseguia contextualizar os conteúdos através das brincadeiras, através das histórias, através dos fantoches, através de tudo aquilo que eu fazia, né? E como eu falei para vocês, em todo conto de fadas precisa também, além de príncipe encantados, precisa ter uma tragédia. E aí eu me separei e buscando cuidar da minha família, aumentar a renda e matar um leão por dia, o que aconteceu? Eu fui procurar fazer outras coisas. E eu encontrei também, com a ajuda da educação, a oportunidade de ministrar, a oportunidade de falar sobre a contação de história, eu tive a oportunidade de me tornar contadora de história. E nessa trajetória encontrei tantas pessoas lindas como vocês que estão aqui hoje, né, que fazem parte dessa história. E para terminar essa história, estou aqui eu contando a minha história e tudo isso
para falar de storytelling. E a storytelling, o que significa? Story é história, é a parte criativa. E eu descobri que uma coisa muito legal. Primeiro eu vou falar sobre o telling, depois eu volto para... Ana, você está compartilhando a tela, não, né? Não está aparecendo, não, para gente. Não compartilhou, não. Ué? Não. E eu achando aqui que vocês estavam vendo tudo que não. Então, peraí, viu? Compartilhou, não. E por que não falou antes, mulher? Eu pensei que isso você ia entrar depois. Primeiro você estava dando uma introdução aí. Agora está indo. Pronto. Peraí. Pronto, agora apareceu. Pronto, então vamos lá agora de novo. Agora sim. Vou contar para o story, né, que a história é a parte criativa. Uhum. E o telling é o contar, é o narrar, é a expressão. Geralmente, quando a gente fala em contação de história e narração de história, a gente faz uma associação, é como se fosse um sinônimo, né? A contação de história e a narrativa. Mas, na verdade, dentro do storytelling, a parte do a história, essa parte criativa, é a escrita formal, né? A escrita cronológica, como a gente faz a nossa história. Então, como a gente vai construir a nossa história. E o telling, o contar, o narrar, ele é exatamente como a gente deseja, né? Como a gente deseja contar. Que aí pode ser começando do fim, né? Eu poderia começar a minha história dizendo para vocês: olha, gente, hoje eu estou aqui contando história para vocês, mas há muito tempo atrás, quando eu nasci em Pernambuco, então a forma de contar, a forma de narrar, ela vai ser diferente da forma em que eu vou escrever essa história. Uma coisa que eu percebo muito, né, nos cursos que eu tenho feito, é que a gente se detém no storytelling, a gente se detém principalmente com a escrita e não tanto com a forma de contar. Então, geralmente, a gente tem dado oficinas de como contar histórias. Então, a gente fala sobre os objetivos da história, mas a gente fala também como o posicionamento, a gente fala sobre voz, sobre tom de voz, sobre ritmo de história. E no storytelling, a gente está voltado principalmente com a questão da escrita. Então, como escrever essa história, né, para depois a gente poder narrar. Um outro exemplo do storytelling, da história e da narração, seria, por exemplo, eu dizer para vocês: olha, gente, eu estava esperando uma notícia incrível chegar para mim hoje. E, de repente, eu desci as escadas correndo e aí eu ouvi a campainha tocar. Quando eu abri a porta, seu Antenor lá me esperando para me dar essa notícia que eu estava esperando, que eu tanto desejava. Ou seja, na minha história, eu disse que eu desci a escada e eu ouvi, né, o interfone tocar, e quando eu abri a porta, era seu Antenor que estava lá me esperando. Só que na construção da história, eu preciso construir ela de forma cronológica. Então, eu tenho que prestar atenção no que eu estou escrevendo, para depois eu poder contar da forma que eu quiser. Até porque se eu fosse escrever dessa forma que eu estou contando, eu seria uma vidente, né? Porque eu desci as escadas correndo. E como é que eu já sabia que seu Antenor estava lá se ele só tocou a campainha depois? Então, a forma o story significa essa parte criativa, essa parte da escrita da história, e o telling é justamente a forma como a gente conta. E de onde veio o storytelling?
o storytelling como ferramenta de comunicação digital, ele não começou agora, como a gente tem ouvido falar tanto. Na verdade, ele começou a ser estudado em 93, nos Estados Unidos, quando Joey Lambert ele lançou um projeto intitulado American Film Institute, no qual as pessoas eram estimuladas a contar suas histórias de vida numa linguagem voltada para o meio digital. Juntamente com a Dana Ashley e a Nina Miller, Joey fundou o Story Center para estudar as metodologias que fazem uma boa história. E em 94, o termo digital storytelling ele começou a ganhar mais espaço com a prática sendo apresentada às empresas e instituições. Ou seja, desde 1994, as pessoas eles começaram a perceber a importância das histórias. Eles começaram a perceber, na verdade, em 93 já, o Joey Lambert ele começou a entender o potencial que tem através da contação de história e traz essa contação de história para o mercado e traz essa hoje para o marketing digital, e a gente hoje vê, né, essas histórias sendo contadas em tantos lugares. Infelizmente, aqui no Brasil, muitas pessoas ainda permanecem, né, ainda não têm esse entendimento. Acho que talvez agora, com o nome storytelling, né, com o fato de estar americanizando as coisas, a gente possa ter um outro olhar com relação à contação de história. Que a contação, que na verdade tudo isso é, como eu estava dizendo a vocês, é o que a gente já faz. E o que a gente faz com qualidade. E o que a gente faz sabendo o que está fazendo. Mas alguém teve essa ideia, essa sacada de que as histórias podem muito mais. E começou a utilizar, né, em muito mais. E o storytelling, como conhecemos hoje, ele se baseia na jornada do herói, de Joseph Campbell. E foi apresentada no livro O Herói de Mil Faces, mas em Aristóteles, a poesia, que surgiram as primeiras teorizações sobre as narrativas. Então, a gente vê como isso é antigo, como tudo isso, né, já vem permeando as nossas vidas e inconscientemente a gente já vem utilizando tudo isso. E agora a gente coloca isso de forma consciente. A gente pode depois passar um pouco mais sobre a jornada do herói, a gente pode discutir, mas eu acredito que isso seja para um outro momento, né? Então, vamos voltar lá para o storytelling, que utiliza um pouco de cada elemento, seja na forma de desenvolver narrativas, um resgate de si, um resgate da essência e da autenticidade. Então, o storytelling hoje ele é utilizado nos filmes, eles são utilizados nas peças para escreverem peças de teatro. Agora não, né? Na verdade, ele já vem sendo utilizado, mas agora de forma consciente. Então, o storytelling ele vem sendo usado de forma consciente nas produções teatrais, nos filmes, no mercado de vendas, para você fazer um case de sucesso, para palestras, para escrever e-mails. Hoje, tudo isso a gente trabalha com a contação de história, né? Coisas que são tão acessíveis do nosso dia a dia e que, como eu falei para vocês, está se vendo a importância de ter tudo isso aí com a gente. Então, o storytelling é a nossa bola da vez, por quê? Porque ele trabalha com experiências, com marketing, com a comunicação, ele mexe com as nossas emoções, ele mexe com a nossa criatividade, né? Ele pode abrir leques para muitas coisas, né? Para que a gente possa ter um brand de clientes, ou seja, a história dos nossos clientes, a história das empresas, as nossas próprias histórias. Eu lembro que alguns anos atrás eu queria fazer mestrado e o meu mestrado seria exatamente, né, com relação à contação de história da vida das pessoas. E em algumas oficinas eu comecei a juntar, né, essas histórias para que eu pudesse
estudar e preparar o meu mestrado. E até na abertura da Casa de Cultura, eu até trouxe essa oficina novamente. A Adriana, a Cris, algumas pessoas que estão aqui participaram junto comigo, e o nome da oficina era Conte Sua História. Então, ou seja, era o nosso brand pessoal. Né? Uma coisa que está tão em sucesso agora, está tão na moda, mas que a gente já vem fazendo e que a gente, como sempre estava dizendo para vocês, a gente vem fazendo e fazendo com qualidade. Mas vamos voltar para cá, né? E aí eu quero falar para vocês que as marcas começaram a ter uma narrativa interessante e apresentar o seu produto de maneira sutil. O seu potencial de cliente, ela fica mais próximo do seu negócio, criando uma relação benéfica entre o consumidor e a empresa. O estreitamento das relações entre as duas partes envolvidas no processo gera engajamento necessários para alavancar vendas de uma maneira indireta, subjetiva e muito mais emocional, como uma produção de conteúdos mais leve e mais direto. Gente, até agora está dando para entender? Estou indo depressa? Vocês têm algum questionamento? Querem pontuar alguma coisa? Podem abrir o microfone, pode ficar à vontade. Pronto, quem quiser alguma colocação, pode ficar à vontade, viu? Para mim está tranquilo. Eu não estou vendo vocês por causa da tela, não consigo ver vocês. Mas é só abrir o microfone aí e falar. Para mim tá ótimo, estou adorando, Ana. Tá ouvindo tudo, som bom, imagem boa, tá tudo tranquilo. Que Tranquilo bom. também. Novidades, é tão bom aprender coisas novas. E aí, gente, alguma pergunta? Até agora não. Por enquanto não, pode seguir. Posso ir seguindo, né? Então vamos lá agora para os efeitos das histórias. Antes de seguir com os efeitos da história, eu quero mostrar para vocês, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui um negócio que Cláudia me ensinou, tá? E voltar para... Deixa eu ver se vai por aqui. Eu quero colocar um vídeo para vocês, para exemplificar. Essa e abre a outra. Ou fecha essa e abre a outra. Peraí, eu acho que eu tenho que primeiro sair daqui e vir para cá. Aí eu venho. Um negocinho deixar. Isso. A tela do vídeo está aparecendo aí para você? Não, né? Você tem que tirar essa tela aí do... Pronto, acho que agora vai, né? Vai, agora sim. Pronto. Esse é uma propaganda feita pela Dove. E usando o storytelling. E aí eu vou passar e depois a gente comenta. I'm a forensic artist. Worked for the San Jose Police Department from 1995 to 2011. I showed up to a place I'd never been, and there was a guy with a drafting board. We couldn't see them, they couldn't see us. Tell me about your hair. I didn't know what he was doing, but then I could tell after several questions that he was drawing me. Tell me about your chin. It kind of protrudes a little bit, especially when I smile. Your jaw. My mom told me I had a big jaw. What would be your most prominent feature? Kind of have a fat, rounder face. The older I've gotten, the more freckles I've gotten. I would say I have a pretty big forehead. Once I get a sketch, I say thank you very much, and then they leave. I don't see them. All I had been told before the sketch was to get friendly with this other woman, Chloe. Today I'm going to ask you some questions about a person you met earlier, and I'm going to ask you some general questions about their face.
She was thin, so you could see her cheekbones. And her chin, it was a nice, thin chin. She had nice eyes. They lit up when she spoke. Cute nose. She had blue eyes, very nice blue eyes. So here we are. This is the sketch that you helped me create. And that's a sketch that somebody described of you. So yeah, that's... She looks closed off and fatter. Sadder, too. The second one looks more open, friendly, and happy. I should be more grateful of my natural beauty. It impacts the choices and the friends that we make, the jobs we apply for, how we treat our children. It impacts everything. Couldn't be more critical to your happiness. Do you think you're more beautiful than you say? Yeah. Yeah. We spend a lot of time as women analyzing and trying to fix the things that aren't quite right. And we should spend more time appreciating the things that we do like. E aí, gente? Vocês... Nossa, E- muito bonito, adorei. Deu para ler bem a legenda? Bom, eu li. Aham. Eu já tinha visto essa propaganda. Essa propaganda, ela... Deixa eu resumir aqui rapidinho. Uhum. Na verdade, para vender sabonete... É para vender sabonete, aí vem a Dove e ela traz para a gente a beleza feminina, a nossa beleza natural. Eu gosto que ela traz a beleza real, né? Uhum. Não é Exatamente. aquela beleza produzida, maquiada. Uhum. E aí ela traz uma história, a história das pessoas, né? Como as pessoas se veem e como as outras pessoas veem aquela pessoa. Então, eles contrataram aquele moço ali, é um desenhista, ele trabalha para a polícia fazendo desenhos, né? Uhum. E a pessoa chegava lá e contava como ela se via. E depois vinha alguém e contava como ela tinha, como era a pessoa que ela tinha visto lá fora. Uhum. E a pessoa descrevia. E depois o disparate das imagens do desenho, de como a pessoa se vê e de como a pessoa é vista. Então, ela traz essa importância para a gente, da gente se olhar com carinho, da gente se olhar com mais amor, da gente procurar em nós mesmos a nossa verdadeira beleza. Mas essa história toda é simplesmente para vender sabonete. Então, o Storytelling, ele serve... eu acho que essa ilustração é perfeita. Mas por que será que nós contamos histórias? E por que será que, principalmente o marketing hoje em dia, ele tem se utilizado das histórias, né, para poder vender mais e ter sucesso? Então, Mexer com o nosso psicológico, né? Primeiro, porque a nossa mente não consegue distinguir o que é real ou imaginário. Isso já foi comprovado, né, por neurocientistas, isso já foi comprovado aí por vários estudiosos, né, que tanto os anúncios, eles vêm seguidos de uma tendência de história narrativa por alguns personagens, sendo eles fictícios ou não. Ou seja, a nossa memória, ela vai captar, a nossa mente, ela vai captar a história. E ela não sabendo o que é real ou o que não é real, isso vai prender a nossa atenção e vai prender as nossas emoções, né? As histórias, elas afetam as nossas emoções e o nosso cérebro.
Então, isso acontece quando a gente transforma histórias em ideias. Então, uma história ativa parte do cérebro que permite que o ouvinte transforme essa história em sua própria ideia e experiência. E graças a um processo chamado de acoplamento neural, isso pode acontecer. Então, a gente tem a oportunidade, o nosso cérebro tem a oportunidade de experimentar, de compartilhar, de comentar coisas que a gente vê e que muitas vezes a gente também sente, né? Por isso aquela questão da empatia, por isso aquela questão que a gente estudou antes, com relação às histórias serem curativas. As pessoas, elas não só vão experimentar uma atividade cerebral através da sua história, mas elas também vão compartilhar, comentar as histórias. O nosso cérebro também, ele vai utilizar tudo isso porque é lembrada com mais precisão. Ou seja, o nosso cérebro, olha que formidável, eu achei isso. O nosso cérebro, ele libera dopamina no sistema neurológico quando ele experimenta um evento emocional carregado, tornando mais fácil de lembrar com maior precisão. Ou seja, as nossas histórias, elas fazem com que o nosso corpo produza a dopamina, né? Esse hormônio do prazer. Então, quando a gente ouve história, a gente sente prazer. Por isso que quando as pessoas utilizam a contação de história para vender, elas também vão estar chamando a atenção das pessoas, da emoção das pessoas, fazendo com que todas as nossas emoções, né, o nosso corpo, que os nossos hormônios trabalhem a favor disso. E uma história bem contada envolve muitas áreas do cérebro. Então, ao processar fatos, né, duas áreas do cérebro são ativadas. As áreas de, eu não sei se eu vou conseguir dizer esse nome não, mas vamos lá. Wernicke e de Broca. Uma história bem contada pode envolver muitas áreas adicionais, incluindo o nosso córtex motor, o córtex sensorial e o frontal. Gente, como é importante as histórias, não é? Como é maravilhoso a gente contar histórias. E nós, como contadores de histórias, nós como mães, como pais, como profissionais, o que a gente pode utilizar da contação de história para mudar a nossa geração, para mudar as vidas. Então, não só para mudar a venda, o marketing, mas para mudar as histórias das pessoas mesmo. Muito legal isso. E aí, Once Upon a Time, conte a sua história. E aí eu quero que vocês, daqui a pouco, eu vou passar bem rapidinho aqui para a gente fazer um exercício, tá? Uma boa história, ela precisa ser factual, ou seja, ela precisa ser atual, ela precisa ter fatos, né, reais, concretos, existentes, efetivos, verdadeiros, ela precisa ser autêntica, transformadora. Todas as histórias precisam ser transformadoras. Então, ser escrita de forma cronológica e precisa de persuasividade. Ou seja, eu preciso persuadir através da minha história. E quando a gente fala isso, a gente pensa só na compra e na venda. E não, quando eu falo em persuadir, é persuadir um tema, uma emoção, é você colocar para os seus alunos, persuadi-los com relação ao conteúdo que você quer oferecer para eles. E aí a gente vê na parte da escrita alguns elementos que a gente vai utilizar para escrever essa história. Eu dei uma atualizada aqui no meu material, e aí são 5, na verdade, não são 4. O primeiro é o vocativo. E o que é o vocativo? O vocativo é o chamamento. É como a gente vai chamar a atenção das pessoas para a nossa história. Né? Como eu vou captar, porque os cientistas, os neurocientistas, os especialistas, eles dizem que os primeiros segundos
fazem toda a diferença na história que a gente vai contar. Então, o vocativo é como eu vou chamar. Então, normalmente, quando a gente vai contar histórias, né, a gente está muito acostumado a falar sobre era uma vez, há muito tempo atrás, né? Algumas pessoas usam o pin para fazer aquele silêncio e quebra o silêncio com uma palavra, com uma música, com uma poesia. E esse vocativo, ele pode ser um chamamento de qualquer forma. Pode ser, oi, ei. Esse vocativo, ele pode ser, gente, vocês não sabem o que aconteceu essa semana. Esse vocativo, ele pode ser, como eu comecei a minha história, né? Gente, essa história parece até um conto de fadas, mas, na verdade, é uma coisa que aconteceu verdadeiramente. E essa história, então, o vocativo é esse chamamento. Então, a gente precisa ter um personagem, toda história precisa ter um personagem, porque tudo que vai acontecer vai estar em torno desse personagem, né? Inclusive, nos estudos que eu fiz, a gente percebe que as empresas, elas tratam os seus clientes como um personagem. Então, eles estudam a sua clientela, eles estudam o seu público-alvo, e a partir do momento que eles estudam o seu público-alvo, eles constroem um personagem para poder contar a sua história. Toda história, além de um vocativo, de um personagem, precisa de conflitos, precisa de problemas. E também precisa de uma luta. Então, antes da gente começar a escrever a própria história, é importante que a gente pare, que a gente pense, que a gente estude como será, né, esse vocativo, quem é o personagem da nossa história, quais são os conflitos que eles vão passar, né, qual é a luta que ele vai ter. E aí, depois dessa luta, vai existir um final. E aí é a transformação, né, dele. Ou seja, para melhor, ou seja para pior. Né? Aí a gente vai ver que no final da nossa história, ou o nosso personagem ele vai conseguir os objetivos que ele quer, ou ele vai aprender justamente com o trauma, justamente com a perda, justamente com aquilo de negativo que aconteceu nas histórias. E eu quero propor para vocês agora, bem rapidinho, vocês pegarem lápis e papel para a gente fazer um exercício, para a gente fazer uma brincadeira, tá? Vamos lá? Sim, senhora. Lápis e papel, tá aqui. Tá na mão. Enquanto vocês pegam aí o lápis e o papel, aí eu vou terminar essa minha fala de agora dizendo o seguinte, que as histórias, quando forem serem escritas, elas devem criar imagens, quadros mentais, né, para que a gente possa desenvolver essa história. Do início, início, meio e fim. E cada quadro precisa ter um início, um meio e um fim. É assim que são escritas, principalmente as histórias hollywoodianas. Eu aprendi uma técnica com meu professor que eu achei muito legal. Ele recorta pedacinhos de papel, não aqueles post-it, ele pega papel mesmo, de rascunho. E aí ele ensinou para a gente a recortar esses papéis, e aí você escrevendo passo a passo da sua história naqueles pedacinhos de papel. E aí depois você coloca ele em forma cronológica, e quando a sua história está pronta, aí sim você vai escolher como você vai narrar. E aí você pode misturar aquilo tudo, virar um quebra-cabeça. E aí, todo mundo já está aí com papel e caneta na mão? Yes. Então, vamos lá. Deixa eu sair dessa tela. Vamos lá, que eu quero ver vocês agora.
E eu quero que vocês pensem num personagem. Vocês vão colocar o nome aí, personagem, e vão colocar o nome desse personagem. Pode ser você, pode ser fictício. Você vai criar aí um personagem. Pronto. Aí agora embaixo você vai colocar conflito. E aí você vai pensar no conflito que aquele personagem vai passar. Qual é a luta dele? Aí agora eu quero que vocês pensem no vocativo, no chamamento para a história desse personagem. E pensem no final, né? Como é que vai ser o final desse personagem? Pensaram? Peraí, o final tá difícil. Eu inventei um negócio aqui. Peraí. Ah, achei. Pronto. Aí eu quero alguém que compartilhe comigo só o que está escrito aí no texto de vocês. Quem é o Pode falar? personagem? O conflito, o vocativo. Posso falar? Pode. Pode. Vamos lá. Bom, personagem. Ah, como tá aqui, né? É. O gato prendeu a pata na entrada da toca do rato. Não. Calma. Eu Só quero o saber o personagem. Só o Gato. personagem. Pronto. Só o personagem. Gato. Tá. Gato. E aí, qual é o conflito dele? A pata, ele foi pegar o rato e a pata ficou presa na entrada da toca do rato. Pronto, beleza. Qual vai ser o vocativo? Gato é bicho curioso. Pronto, beleza. Eu não quero saber do final agora, tá? Segura aí, segura aí. Vamos lá, quem mais quer compartilhar com a gente? Olha, falou que gato é curioso. Eu vou. Eu quero, Ana. Então vai. Vamos lá. Matheus ou Cláudia, quem vai primeiro? Vai, Matheus. Depois eu vou. Eu ia dizer, vai, Cláudia, tranquilo, então. Eu vou, pronto, fui. Personagem, Zé das Couves. Conflito, impedir que as lagartas comam a plantação. Vocativo, vou contar para vocês. Só. Beleza. Segura aí, vamos lá, Matheus. Pronto. Personagem, Afu, é um personagem infantil. Conflito, luta entre galáxias e animais. E vocativo, Afu, o forte. Uau! Então, vamos lá. Agora, eu quero que vocês, em cima desses objetivos, do que vocês construíram aí, vocês façam a história de vocês. Eu já tenho na cabeça, não precisa escrever, não. Cláudia, você me... Ah, não, você já autorizou, então eu já posso compartilhar. Pode. Quero compartilhar outra coisa aqui.
Vou tentar botar uma musiquinha de fundo para inspirar vocês. Dá para ouvir? Dá. Canção perfeita para o momento. Em todos os desenhos coloridos vou estar. A casa, a montanha, duas nuvens no céu e um sol a sorrir no papel. Sou eu que vou ser seu colega, seus problemas ajudar a resolver. Te acompanhar nas provas bimestrais, você vai ver. Serei de você, confidente, fiel. Se seu pranto molhar meu papel. Sou eu que vou ser seu amigo, vou lhe dar abrigo se você quiser. Quando surgirem seus primeiros raios de mulher, a vida se abrirá num veloz carrossel e você vai rasgar meu papel. O que está escrito em mim comigo ficará guardado se lhe dá prazer. A vida segue sempre em frente, o que se há de fazer? Só peço a você um favor, se puder. Não me esqueça um canto qualquer. Só peço a você um favor, se puder. Não me esqueça um canto qualquer. E aí, gente? Pronto. Eu estou bem aqui. Já acabaram a história de vocês? Eu já. Beleza, beleza. Então, eu quero dividir uma outra história com vocês antes de vocês começarem a contar essas histórias que vocês escreveram, tá? É. Aí. É uma outra forma de contar história, de contar um storytelling. Cadê? Tá dando para ver? Não. Foi agora? Foi. You are my fire, the one desire me. When I say I'll hold it that way, but we are 2 worlds apart. Can't reach to your heart when you say that I won't stay that way. Ain't nothing but a heartache. Ain't nothing but a mistake. I wanna be you, baby.
You are my fire, the one desire. Believe when I say, tell me why you can't tell me why you can't stay. I never wanna hear you say, I want it that way. Aí mais uma história que, na verdade, é uma propaganda para vender qualidade de vida e vender também aquelas comidinhas mexicanas, né? E aí, vamos lá. Quem é que quer compartilhar as histórias com a gente? Como ficaram as histórias de vocês? Deixa eu ir lá, fazer logo a meu Zé das Couves. Sabe por que eu falei Zé das Couves? Porque eu estava assistindo ali... Eu acho que eu mexi... Peraí, Cláudia, eu acho que eu mexi alguma coisa aqui. Pronto. Vamos lá. Por que que mexeu? Não, porque eu estava assistindo a novela do Zé dos Porcos, aí eu lembrei, aí inventei Zé das Couves. Então, vamos lá. Zé das Couves era um agricultor que tinha em sua pequena propriedade uma plantação de couves. Mas Zé das Couves, como era conhecido pela vizinhança, tinha um problema. Muitas lagartas costumavam aparecer na sua plantação. Então, ele precisava achar uma maneira de impedir que as lagartas infestassem a plantação de couves. Sua luta era muito grande, impedir que as terríveis lagartas acabassem com a plantação. E foi aí que Zé das Couves procurou o amigo agrônomo que morava num sítio vizinho, que lhe deu uma receita caseira muito boa: água, óleo de cozinha e detergente neutro. Pronto, Zé das Couves fez a mistura e borrifou suas couves, que cresceram lindas e vistosas, para que ele pudesse comercializar na feira da cidade. Vamos lá, quem mais quer contar histórias aí pra gente? Bora, Dan!
Gente, eu preciso que vocês contem. Quem é o Mas próximo? Vamos da lista. todo Próximo mundo da ao mesmo lista. tempo não dá. É que eu tô empolgada. Olha, está escrevendo um livro, empolguei olha. aqui. Rapaz, vai nascer um livro mesmo. Tá vendo como Conta nasce um livro, essa uma história? Pronto, terminei. Então vai. Falta só o grande final. Alguém quer Vamos contar? lá. Então vamos lá. Pronto. Gato é bicho curioso e danado. E o da minha vizinha é o mais curioso de todos. Acredita que ele viu uma ponta de rabo dentro de um buraco feito na parede e não aguentou de curiosidade, foi lá xeretar. De longe, parecia o rabo de um rato, mas à medida que ia se aproximando, via que o rabo era estranho, diferente, não era de rato. Mas o danado do bichano não se contentou em espiar, teve que meter a pata na cumbuca, melhor dizendo, na toca do rato, para pegar o tal do rabo misterioso. O gato enfiou a pata no buraco e adivinha, a pata do gato entalou. E o gato se contorceu para lá, para cá, se embolava no chão, torcia o rabo, soltava miados desesperadores, mas quanto mais ele se contorcia, mais a pata entalava. O rato, que não morava naquele buraco, assistia tudo de cima da geladeira. Apiedou-se do gato e foi ajudá-lo, mesmo correndo perigo de ser devorado. Porém, o gato estava tão desesperado para se libertar que não ofereceu nenhum perigo. Antes, aceitou de bom grado a ajuda do roedor. O rato roeu a borda da parede, aumentando o buraco e assim o gato pôde livrar a sua pata. E não era um rabo, era apenas um pedaço de barbante. Acabou. Tadinho dele, meu Deus. Amei também. É muito boa, ótimo. Vamos lá, vamos lá. Quero ouvir mais uma. Gente, calma, devagar, contem uma vez só. Todo mundo ao mesmo tempo não dá. Eu estou escrevendo um livro. Cadê Marise, Davi, Ticiane, Elaine? Cadê, Matheus? Você com seu boneco das estrelas lá do negócio. Márcia, Thelma, seu antenor, vamos lá, cadê as histórias? Eu tinha Thelma. Thelma só está ali olhando. Ah, não, tá. Matheus, cadê a sua história, Matheus? Eu estou com a música na cabeça. Eu não posso contar a cena que eu vi aqui com esse fundo musical, mas foi meu marido aqui, chegou e ficou aqui na porta dançando. Tem mais história não, meu povo? Então, o pessoal não tem, ninguém quer se manifestar. Então a gente vai encerrando. E aí, eu tenho uma história para encerrar para vocês. E eu achei muito legal. É um vídeo também de uma história, ela é bem curtinha, para a gente encerrar com essa motivação. Espera aí, que eu já está passando aqui sem vocês verem. Para nós que somos educadores, para nós que somos pais, para nós que somos amigos, para nós que estamos vivendo esse momento de pandemia, essa história é para a gente.
que eu espero, gente, vou terminando aqui e falando para vocês o seguinte, que eu espero que esse menino colorido, eles sejam as histórias na nossa vida, para que nossa vida possa ser cheia de cores também, né, de criatividade, de boas comunicações, de emoções, de experiências, e que possamos viver, né, cada vez mais felizes enquanto a gente conta e constrói outras histórias. Quero agradecer a Cláudia, né, por ter convidado, por ter aberto esse espaço, a academia, né, aí para vocês aí, companheiros de academia, para os visitantes, aqueles que estão aqui hoje. Espero que possa ter contribuído alguma coisa para vocês. E se vocês puderem me dar um feedback, né, eu ficarei muito feliz. Perfeito, Ana. Nós aqui agradecemos, né? E está aberto aí para quem quiser fazer alguma colocação, pode ficar à vontade. Ia falar alguma coisa? Eu adorei, fiquei apaixonada, né? Porque não conhecia, passei a conhecer melhor, né? O que é agora. E, na verdade, a gente já faz isso sem saber, né? Que a gente já está fazendo. Então, foi perfeito, né? Ainda deu umas dicas a mais para a gente poder até construir nas nossas narrativas, né? Foi muito bacana. Parabéns, Ana. Parabéns, Ana. Estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Gostei muito, né? Essas novas nomenclaturas e são bem interessantes. E assim, a gente vê o poder da contação de histórias influenciando comportamentos, né? Porque essa questão que você passou aí dos comerciais é uma questão de influenciar comportamentos. E eu e Dan, a gente viu um dia desses um rapaz falando sobre esses hormônios, né? Que a gente desperta nas pessoas, as pessoas que trabalham com esse marketing, com a contação de histórias. Nesses marketings, elas usam muito essa questão dos hormônios para gerar empatia, né? E eu estava assistindo, e aí eu disse a Dan, eu faço muito isso, não com o interesse de vender algo, mas com o interesse de vender a história mesmo, né? De vender aquele sentimento, de vender essa questão de ficar, né, perguntando, fazer o outro se colocar no seu lugar. É muito interessante, gostei muito de tudo. Obrigada pelo compartilhamento. Para mim é muito novo também. Boa noite, Ana. Boa noite. Eu estou agradecido pela abordagem do tema, que hoje sabe-se que a arte de contar história está muito intensa no mundo corporativo. Não é? Você citou 2 exemplos aí do sabonete, como em tudo, até na preparação das equipes, das pessoas que fazem parte de uma equipe. A gente sabe que o trabalhar a história, algumas histórias, por exemplo, eu ouvi de Ilan Breman, aquele conto da serpente e do vagalume. E isso foi alguns anos atrás. E ele dizendo que contou numa empresa essa lenda da serpente e do vagalume. E ele disse que teve uma reação muito positiva, porque na empresa, os membros daquela equipe, eram cheios de supostamente luzes. Né? E ele disse, bom, a história da serpente todos nós sabemos, e por final não está na cadeia alimentar da serpente, mas por fim a serpente come o vagalume. E no dia seguinte,
Isso foi para a equipe de executivos. E no dia seguinte, um dos executivos colocou uma cópia daquela história para os membros da sua equipe, porque ele sentia que tinha muitas luzes ali, todo mundo querendo brilhar, e era positivo, mas também tinha muitas serpentes. E como era uma história, todos contaram suas histórias e, por fim, revelando-se quem era luz e quem era serpente. Então, ele já vem trabalhando, ele dizia à época, foi no encontro de contadores, ele dizia à época que as empresas, já naquela época, vinha contratando contadores de histórias, né, ou história tele, para trabalhar nas reuniões com suas equipes. Então, é algo que tem se desenvolvido no mundo corporativo, para você pegar documento, há histórias que façam refletir aqueles problemas e trabalhar, sobretudo, a inteligência emocional da equipe, porque você desperta pela história algumas coisas, enquanto a inteligência emocional trabalhada na equipe, somado com as histórias, reflete ou espelha algo de muito positivo para a empresa. Parabéns pelas suas colocações, muito próprias, muito objetivas, e me deixou feliz de estar sentado aqui a lhe ouvir. Boa noite, parabéns a todos os outros colegas. Eu fico muito grata, porque ouvir, né, o senhor falando, para mim é de uma importância, de uma suma importância. Eu me espelho muito no seu trabalho, viu? Pode ter certeza que é uma gratidão muito grande que eu tenho. A professora Olga colocou aí também, que achou muito interessante, é uma outra pessoa também que eu tenho uma gratidão enorme pelas oportunidades que me foram dadas, né? E por acreditar e por dizer, ei, menina, você é uma contadora de história. Não há dúvida. Obrigado. Muito bom, muito maravilhoso. Assim, há muito aprendizado, né? Aprendi muito hoje, coisas que eu não sabia. E como a Cláudia falou, né? Nós aprendemos a construir uma história, né? Então foi muito interessante mesmo, muito bom. E esse tema é um tema que está hoje muito em evidência. Eu estava muito ansiosa. Parabéns, Ana, você é maravilhosa. Te admiro muito. Obrigada. E, gente, se vocês quiserem, eu compartilho, depois me chamem lá no privado e eu posso compartilhar com vocês alguns links de material, tá? Até do curso que eu fiz também, que está disponível, alguns materiais estão disponíveis pelo YouTube e tal, e eu posso colocar isso para vocês. Eu quero e agradeço. Mesmo porque eu já cheguei tarde, peço desculpas. Por isso que você dizia assim, conta uma história, e eu disse, não sei nem do que está falando, peguei no meio do caminho. Mas eu quero deixar aqui uma frase de um professor de teatro que eu tive, que me marcou muito. E esse vídeo me fez lembrar dessa frase, que é: a arte favorece nosso amor pelo mundo, né? Então, que toda a arte seja usada para isso, né? Para que a gente se apaixone pelo ser humano e pelo mundo também. Boa noite a todos. Boa noite, obrigada. Das artes. Ai, gente, que bom estar com vocês. Muito bom mesmo.
Foi uma troca muito boa, foi algo novo para a gente, né? Eu acho, enquanto academia, quanto mais assim, assuntos novos, né? Coisas novas a gente possa estar trocando, para nós é só enriquecedor, a gente só vai ampliando mais o nosso conhecimento, podendo passar para outras pessoas também. O saber não ocupa espaço, como diz minha mãe, né? Então, quanto mais coisas a gente aprender, melhor para a gente, né? Para o nosso desenvolvimento. Thelma, pode falar, abre seu microfone. Pode falar. Tá ouvindo? Sim. Então, boa noite, Ana. Parabéns. Aprendi muito, olha. Tá aqui tudo anotado, que eu gosto de anotar. E depois eu vi na internet, eu perguntei a meu filho Vinícius o que era, do que se tratava. Ele disse, é o que vocês fazem, contação de história. Eu disse, mas tem algo diferente aí. Tem alguma coisa aí diferente. Foi ótimo. Foi excelente sua história, né? Da sua ida para a estância, tudo. Pena assim que a gente não se conheceu. Eu ia contar um pouco assim, da minha história também, que é na estância. Aí depois eu disse, não, vou contar alguma coisa de meu pai. Aí botei Domingos, o menino viajante. Aí depois eu digo, nossa, eu não sei dessa parte da história de meu pai. Vou ligar amanhã para minhas filhas idosas, para aproveitar enquanto elas estão vivas, para saber um pouco da história de meu pai, quando ele fugiu de casa também, com 13 anos de idade, como é que foi parar em Belo Horizonte, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo. Menina. Viajou tanto. E depois vai parar na estância, que era de Lagarto, do povoado de Retiro. Olha. E depois foi parar na estância e casar com minha mãe, que morava em Aracaju. É muita história. Oi, então bota essa história no papel, minha filha. Pode botar. Então, que bom que vai surgir uma história nova. Eles gostavam de fugir, né? Já viu, gente? Que povo fujão. Meus pais fugiram também, viu? Também, Marizinha. Meu Deus! E os nossos filhos não escutem. Eu fui convidada para fugir também, mas não tive coragem. Olha. Meu Deus! Uma coisa gostosa das histórias é que a gente não aprende só fazendo, a gente aprende com a história do outro também, né? Verdade. Os nossos filhos escapam também. Eita, que os gatos aqui estão fazendo a história. Culpa de Osaneide. Osaneide nas histórias. E aí os nossos filhos vão ouvir as nossas histórias e aprender com elas. Fala, Thelma. Eu terminei de fazer uma história e estou aí com uma proposta. Aí eu queria depois lançar aqui com vocês, né, de primeira mão, espelho, espelho meu. Existe no mundo um sorriso mais belo do que o meu? Vai ter a ver com a questão das emoções e vai trabalhar a terapia do riso. E está bem interessante. Aí, dependendo dessa minha proposta, eu vou lançar para vocês, para poder compartilhar com vocês no mês de outubro. Está bem interessante mesmo. Eu espero que dê certo. Obrigada, foi ótimo. Já deu certo o tempo. Obrigada. Davi e Elaine, que estão aqui hoje pela primeira vez, falem alguma coisa. Vocês gostaram? Vocês não gostaram? Eu amei receber, né? Não compartilhei com vocês, porque eu me senti tão grãozinho aqui diante de vocês. Mas, assim, absorvi, fiz minhas anotaçõezinhas também e vou colocar em prática, né? Porque não adianta nada a gente adquirir o conhecimento e não praticar. Mas muito rico estar aqui com vocês. Já quero participar aí, viu, dona Thelma, dessas emoções. Eu e a Ana, a gente tem conversado bastante sobre isso. E, assim, contagiante estar aqui com vocês. Gostei bastante. Perfeito, muito bom. Seja bem-vinda, Elaine, participe das outras, viu? Nas próximas, até a gente vai ter. Participo, sim. A gente vai ter uma próxima aí, que é com Jeane Aguiar, que vai ser sobre a construção de narrativas, construção de textual. Então, já complementa um pouquinho aí, viu? Agora no final do mês de setembro. Depois eu passo para vocês. Mais alguém? Obrigada, Davi!
Davi escreveu aí no chat, muito obrigada. Isso. Professora Olga também, que está sempre nos acompanhando. Então é isso, minha gente. Chegamos então ao final dessa nossa sessão, muito rica, né? Agradecendo aqui a participação de todos vocês, participação de Ana, né, por ter compartilhado aí com a gente desse novo saber. E até a próxima, então. Então, na nossa próxima sessão, a gente vai ter uma nova temática e aí a gente vai contar novamente com vocês aí, tá bom? Então, amanhã temos histórias postadas. Vamos lá no Instagram para ouvir as novas histórias, né? Não sei ainda quais são, mas vai ter 3 histórias novas. E aí a gente vai mantendo a nossa arte em movimento, tá bom? Então, uma boa noite a todos, um bom final de semana para todo mundo. Fiquem bem. Obrigada. Beijo. Boa noite, gente. Valeu, viu, Ana? E até depois vou lá no seu privado. Isso, pode Beijo, procurar. Cris. Qualquer coisa a gente marca uma outra também, né? Uma oficina mais focada no aprendizado, né? A gente pode depois fazer isso também, tá bom? Então tá. E aí a gente pode ver alguma coisa sobre a trajetória do herói também. Sim, ótimo. Bacana. A gente sempre quer novidade, pode trazer. Tá bom? Então, boa noite para todos vocês. Vou encerrando aqui a nossa sessão. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada, valeu. Tchau, tchau.